Oi, 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 pessoal, Prof. Camila, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quando ocorre a fecundação e anidação até o momento do parto, como que ocorre todo esse desenvolvimento, tá? Então a gente já viu nos vídeos, nas aulas anteriores, como é que ocorre o processo de ovulação, tá? A fecundação ela vai ocorrer nesse terço inicial, então, da tuba uterina, geralmente nas primeiras 24 horas depois que ocorreu essa ovulação, tá? Então, observem aqui o óvulo, né, sendo liberado, as trompas de falópio requisitando ele, puxando ele para a tuba, e aqui o encontro do óvulo, né, do ovócito com os espermatozoides que percorreram todo esse trajeto aqui, certo? Quando ele está se deslocando pelo oviduto, então esse óvulo, quando ele se desloca em direção ao útero, o zigoto ele passa pelos primeiros processos de clivagem, de divisão. E aí, nesses processos de divisão, de multiplicação, de clivagem, ele chega ao útero mais ou menos 3 dias depois dessa fecundação. Então, ele demora mais ou menos se estima aí que de 3 a 5 dias é o período que ele demora para percorrer esse trajeto aqui e para fazer estas clivagens aqui, tá? O embrião, então, ele continua se desenvolvendo cada vez mais, e quando ele chega no útero, a gente já fala em mórula, tá? Então, já não é mais um zigoto, é uma mórula. E por volta do 7º dia depois da fecundação, a gente já encontra uma nova fase, a fase da blástula, tá? Então, é o zigoto, é a mórula e é a blástula. Que nos mamíferos, né, nós humanos, a gente chama de blastocisto, que está aqui. E é o blastocisto que vai se implantar no endométrio, nesta camada aqui do colo uterino, né, da mucosa uterina. Esse fenômeno aqui, quando o blastocisto se implanta, a gente chama de nidação. E com isso, quando ocorre a nidação, a gente fala em gravidez. E aí continua uma série de processos, né? As células essas células aqui do trofoblasto, elas vão se aderir à parede uterina e vão começar a secretar algumas enzimas, e aí essas enzimas que são secretadas, elas vão digerir essas paredes dos vasos sanguíneos e vão começar a formar algumas lacunas, né, de sangue. Vai ter também projeções desse trofoblasto que vão se ramificar dentro desta parede aqui uterina, que daí a gente chama de vilosidades coriônicas. E aí essas vilosidades coriônicas, que são essas projeções do trofoblasto aqui, desse embrião recém-implantado, então, na tuba uterina, elas vão secretar um hormônio que se chama gonadotrofina coriônica. Esse hormônio, ele vai sinalizar a presença do embrião e ele vai estimular a atividade do corpo amarelo. E quando estimula a atividade do corpo amarelo, que a gente já viu num vídeo anterior, a gente tem então um aumento, né, uma manutenção bastante elevada das taxas do estrógeno e da progesterona, que são os hormônios que estão participando desde lá do início do ciclo menstrual, né? E aí, consequentemente, a menstruação ela não vai ocorrer, e não ocorrendo a menstruação é um dos primeiros sinais da gravidez. Para vocês terem uma ideia, bem no início da gravidez, no início da gestação, a concentração desse hormônio da gonadotrofina coriônica, ela é tão alta no sangue que as mulheres acabam eliminando o seu excesso através da urina. E é por isso, então, que os primeiros exames que se faz quando se suspeita de uma gestação, de uma gravidez, é o teste, o exame de urina, né? A mulher faz
o xixi lá e acusa que está positivo ou que está negativo. Por que está positivo? Porque é tanta gonadotrofina coriônica que uma parte vai ser eliminada pelo xixi. Lá pelo 4º mês, mais ou menos, da gestação, esse corpo amarelo, ele começa a regredir. E aí a mucosa uterina, ela vai continuar a se desenvolver, graças então à produção do estrógeno e da progesterona, agora pela placenta. Quando a gente fala da placenta, aqui tem uma imagem, né, para vocês visualizarem. A placenta, ela é um órgão então formado a partir do desenvolvimento conjunto, tanto da parede uterina quanto das vilosidades coriônicas do embrião, né? E é por meio da placenta que vai ocorrer todas as trocas de substâncias entre o bebê e entre a mãe, durante os 9 meses da gravidez, da gestação, né? Todo o alimento, todo o gás, o oxigênio, eles vão passar do sangue da mãe para o filho. Enquanto que as excreções e o gás carbônico, eles vão fazer o caminho inverso, tá? A placenta, ela sempre vai se comunicar com o embrião pelo cordão umbilical, né? O cordão umbilical, ele tem no seu interior 2 artérias e uma veia, né? E é através delas, então, que o sangue do embrião vai e volta da placenta. E aí, a gente tem aqui, na página 221, uma representação da evolução, né, do feto, da fase fetal, né? Então, mais ou menos assim, 5 semanas depois da fecundação, a gente já consegue ver formado, né, os braços e as pernas do embrião, que já passam a se tornar bem definidos, né, e já começam a apresentar algumas contrações musculares. Na 9ª semana de vida, então, mais ou menos no final do 2º mês, o embrião ele já tem 2,5 centímetros de comprimento, e aí a gente já consegue visualizar, né, uma aparência mais humana, mais parecido com o que a gente conhece dos bebês. E aí também é mais ou menos nesta época aqui que se inicia a formação dos ossos, e aí o embrião ele passa a ser chamado de feto. Tá? E aí aqui tem, né, um bebê, uma representação, né, um ultrassom de um bebê com 16 semanas de gestação. Então ele tem 11 centímetros de comprimento, e olhem a perfeição, né? Já é tudo formadinho. Com 5 meses, então, a gente já tem um bebê com um feto com 20 centímetros de comprimento, já tem mais ou menos meio quilo, 600 gramas, e aí só vai crescendo. E aí os médicos, a medicina, ela tem feito maravilhas, né? Bebês a partir de 7 meses já apresentam, então, boas chances de sobrevivência se porventura eles tiverem um nascimento prematuro, tá? São mais ou menos 266 dias para um nascimento normal, dentro do prazo. Aqui no caderno, no livro de vocês, na página 212, tem uma tabela, né, do que ocorre de período em período, né? Os principais eventos, os eventos mais marcantes para o desenvolvimento do embrião humano. E notem que todos eles no início, né? E por isso a mulher precisa tomar tantos cuidados no início da sua gestação. Até que chega o momento mais esperado, né? O momento mais desejado, que é o momento do parto. O parto, existem 2 formas, né? Um parto natural ou um parto realizado por médicos, né? Que é a famosa cesárea, né? O parto natural nada mais é do que a expulsão do feto através de contrações que são contrações rítmicas da musculatura uterina da mãe, né? Isso geralmente vai ocorrer no final do 9º mês de gravidez.
Nessa época, então, a criança ela já está totalmente formada, né? Mede em torno aí dos 50 centímetros, pesa de 3 a 4 quilos, né? No momento do parto, então, o que que acontece? O colo do útero, ele vai se dilatar. E essa musculatura interna aqui, ela vai começar a se contrair ritmicamente. Por que que ela vai se contrair ritmicamente? Porque ela vai ser induzida por um hormônio chamado ocitocina, que a própria mulher vai produzir se ela estiver no tempo certo da gestação, né? A bolsa amniótica, ela vai se romper e aquele líquido que nela estava contido, ele vai também extravasar pela vagina. E aí, assim, o feto, ele é gradualmente empurrado para fora do útero através dessas contrações bastante vigorosas da musculatura uterina, uma contração bastante rítmica, tá? E a vagina, ela vai se dilatar e vai permitir com isso a saída do bebê. E aí depois, então, a placenta, ela vai se desprender dessa parede uterina e ela também vai ser expulsa pela vagina junto com todo o sangue que é proveniente daqueles vasos sanguíneos, né, maternos rompidos que a gente viu nessa imagem anterior aqui. Certinho, meus amores? É isso? Acho que também vocês podem, vamos retomar essa questão aqui, né, dos gêmeos monozigóticos e dizigóticos que muitas vezes caem nas questões do Enem e de vestibular dentro do conteúdo de genética, né? Quando a gente fala de gêmeos monozigóticos, nós estamos falando de um óvulo que se dividiu e que deu origem a 2 bebês idênticos, tá? Gêmeos monozigóticos. Gêmeos dizigóticos não necessariamente são de sexos diferentes, mas são gêmeos diferentes. Quando a mulher, né, liberou 2 óvulos e esses 2 óvulos foram fecundados por espermatozoides e aí gera 2 crianças diferentes, certinho? Beijinho, beijoca, até o próximo.